especialmente quanto à doutrina aqui. Joia? Bom, antes de mais nada, para deixar bem claro para vocês, para não gerar dúvida. A pergunta é interessante, mas atualmente, segundo o Supremo Tribunal Federal, empréstimo compulsório é uma espécie tributária. Tá bom? Então deixa marcado. Você entendeu? Empréstimo compulsório é ou não é tributo? É tributo, segundo o STF decidiu, e essa regra, na verdade, não tem grandes objeções. Ok? Empréstimo compulsório é reconhecido, sim, como um tributo. Agora eu vou explicar para vocês por que ele não seria reconhecido como um tributo. Essa questão do empréstimo compulsório ser ou não ser tributo ocorreu porque, olha o nome do tributo, empréstimo compulsório. É um empréstimo, ele ofere receita. Tudo bem? O empréstimo compulsório, uma vez instituído, vai fazer com que o ente político arrecade um dinheiro, o que será denominado como receita. Mas costuma-se dizer, na verdade, que tributo, que é tributo, ele só pode, ele estuda, na verdade, ele impõe a arrecadação de receitas que seriam aquele ingresso de dinheiro de forma definitiva. Tudo bem? Tá. Quando o dinheiro entra de forma definitiva nos cofres públicos, essa seria a receita estudada pelo direito tributário. Tudo bem? Seria a receita especialmente tributária. Quando o dinheiro entra de forma definitiva. Tudo bem? Seria chamada receita ordinária, digamos assim. Então, você teria uma receita ordinária. O direito tributário, ele ficaria a rigor, na verdade, como alvo, ele teria como alvo a receita ordinária. Tudo bem? Beleza. Só que além da receita ordinária, que seria o ingresso definitivo do dinheiro em cofres públicos, você teria uma receita extraordinária. Uma receita extraordinária. Seria aquela receita, mas que não entraria de forma definitiva, como seria o caso dos empréstimos compulsórios. Então, para quem entende que empréstimo compulsório não é tributo, usa como um dos argumentos exatamente esse, que empréstimo compulsório ele gera receita, mas não é dinheiro que entra de forma definitiva. Por quê? Porque se é empréstimo compulsório, é um dinheiro que entra, mas que depois precisa ser devolvido. Tudo bem? Então, como tem que ser devolvido, para alguns, esse é um argumento bastante forte para dizer e afirmar que empréstimo compulsório não seria retratado como um tributo. Tudo bem? Seria um argumento interessante, porque é um dinheiro que não entra de forma definitiva. Se entrar de forma definitiva, tributo, tudo bem, sem erro. Mas quando não entra de forma definitiva, aí teria esse tipo de conflito. Empréstimo compulsório, para muitos, né, podem ser enquadrados aqui como uma receita extraordinária. Tudo bem? Mesmo que você classifique como receita extraordinária, você tem que lembrar que atualmente o empréstimo compulsório, sim, tem tratamento tributário e que, portanto, ele deve observar as regras gerais dispostas no sistema tributário nacional. Tá bom? Já ficou claro? Partir para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Professor, qual é o fato gerador dos empréstimos compulsórios? Opa, fato gerador dos empréstimos compulsórios. Sabe que a pergunta é bem interessante, não gostei dessa pergunta aqui, nosso amigo. Fato gerador dos empréstimos compulsórios. Qual seria o fato gerador dos empréstimos compulsórios? Talvez você esteja pensando no artigo 148 da Constituição Federal, que é o dispositivo que regula o empréstimo compulsório. Repito, artigo 148 da Constituição Federal. Lá a gente percebe o quê? Que o empréstimo compulsório, estou só repetindo para você, que o empréstimo compulsório pode ser instituído no caso de calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa, bem como no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Esses são os dois casos em que o empréstimo compulsório pode ser instituído. Esses são os dois casos que o empréstimo compulsório pode ser instituído. Mas eu pergunto para você, esses casos, então, são os fatos geradores do empréstimo compulsório? E aí, qual? Será que o empréstimo compulsório tem como fato gerador a calamidade pública, a guerra, a iminência de guerra externa, ou seria investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional? E aí, meus queridos, qual é o fato gerador, ou quais são os fatos geradores do empréstimo compulsório? Que é a pergunta no nosso colega, que pode ser a sua dúvida aqui.
Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? E aí, é a calamidade pública? É a guerra externa ou iminência de guerra externa? Ou seria um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional? Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Talvez alguém esteja pensando, esses são os fatos geradores do empréstimo compulsório. São os 3 fatos geradores do empréstimo compulsório. É ou não é? Respondo, não é. Como assim? Não é? Não é. Esses não são os fatos geradores do empréstimo compulsório? Não. Isso que eu retratei não são os fatos geradores do empréstimo compulsório. Não é a guerra? Não é. Não é a iminência de guerra externa? Não é. Não é a calamidade pública? Não é. Não é o investimento público de caráter urgente? Não é. Isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. Aí você me diz, tá bom, mas se não é o fato gerador do empréstimo compulsório, o que é isso então? Isso que você tem registrado na Constituição Federal não é fato gerador do empréstimo compulsório. Vou repetir de novo, desculpa a redundância, mas não é fato gerador do empréstimo compulsório que está previsto na Constituição Federal. Isso é apenas, ou são apenas, as situações que ensejam a instituição do empréstimo compulsório. Repito para você. O que está descrito na Constituição Federal não é fato gerador do empréstimo compulsório. Calamidade pública, guerra, iminência de guerra externa, investimento público, você pode ter certeza absoluta. Isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. O que eu acabei de falar são apenas as situações que dão aso à instituição do empréstimo compulsório. São apenas os casos que, uma vez ocorridos, autorizam a União a instituir o empréstimo compulsório. Portanto, tudo isso que foi dito, o que está descrito no artigo 148 da Constituição Federal, não é fato gerador do empréstimo compulsório. São apenas os casos, que autorizam a União, que abrem a possibilidade da União instituir o empréstimo compulsório. E aí talvez você esteja pensando, bom, tá bom, eu entendi, não é fato gerador, você já explicou, mas se não é fato gerador, então qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? E aí eu vou ser muito sincero para vocês. Qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Não sei, mas sei quem sabe. A lei complementar. A lei complementar que institui o empréstimo compulsório, ela que deve descrever o seu fato gerador. Por quê? Porque não está previsto o fato gerador do empréstimo compulsório na Constituição Federal. Não está? Não. Então, quem vai descrever qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? É a lei complementar. A lei complementar que o instituir, ela que vai desenhar qual será o seu fato gerador. Professor, mas então você está me dizendo que o empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer? É isso, meus amigos, presta atenção, vem aqui. É isso mesmo. O empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer. O empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer. E digo mais. O empréstimo compulsório, então, pode ter fato gerador de imposto, pode ter fato gerador de taxa, pode ter fato gerador de contribuição. É mesmo. Você pode bater o olho num empréstimo compulsório e parecer para você ele um imposto. Ele pode parecer uma taxa. Ele pode parecer uma contribuição. Por quê? Porque ele pode ter fato gerador e base de cálculo típicas de impostos, típicas de taxas, típicas de contribuições. Bem, o empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer e quem deve descrever esse fato gerador é a lei complementar que o instituir. Bem, o que está descrito na Constituição Federal, para que fique bem claro, não é fato gerador do empréstimo compulsório. Os fatos geradores do empréstimo compulsório serão, na verdade, desenhados pela lei complementar que instituiu o tributo. Tudo bem? Ficou claro? Vamos partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor, no caso de uma guerra civil no país, seria possível instituir o imposto de guerra? Uma situação, na verdade, bastante delicada, né? Uma guerra civil no país. Bom, espero que isso não aconteça, mas em uma caso de guerra civil, dá para instituir um imposto extraordinário de guerra? E aí? Essa foi a pergunta, mas lembre o seguinte, bem, guerra civil, ela pode ensejar uma calamidade pública,
até a necessidade de instituir um investimento, ou de realizar um investimento